Bom, boa noite, pessoal. Eu estou fazendo essa gravação, é a primeira aula da turma de hidráulica, segundo semestre de 2021. Essa aula vai ser disponibilizada no YouTube e eu estou fazendo gravada porque no exato momento da, da aula online eu vou estar em viagem e sem conexão com a internet. Então, essa nossa primeira aula do dia 26/10, ela está sendo gravada e voltamos a nos encontrar dia 9/11, com uma aula online. Essa disciplina, todas as aulas serão online, porque é uma disciplina que junta dois campos. Então, todas as aulas online, avaliações online, seguimos o modo pandemia, essa disciplina da hidráulica, certo? Como não tem ninguém presente, eu vou ser mais rápido aqui, não temos respostas, né? Então, eu vou passar o plano de ensino e essa primeira aula para vocês. Dia 9 nos encontramos de novo, daí online, todo mundo presente, e seguimos o andamento da disciplina, certo? Vamos lá, então. Bom, esse aqui é o nosso plano de ensino, tá, gente? A disciplina essencial, nosso caso vai ser online, porque uniu dois campos, e o código da disciplina. As coisas básicas que tem todo o plano de ensino, certo? É a sequência de fenômenos de transporte. Então, em fenômenos de transporte, vocês viram como transportar. Agora nós vamos refinar na engenharia civil, pois nós vamos ter hidrologia, saneamento, projetos hidrossanitários, que vai refinando mais para a nossa área. Então, para vocês se localizarem, vocês tiveram fenômenos de transporte, que era transporte, e vamos agora para só líquidos. Os gases ficarão a cargo da mecânica. O que nós vamos falar? Escoamento em conduto for, sistemas de tubulações, bombas e estações elevatórias, conduto, níveis e canais, e uma coisinha de hidrometria, porque hidrometria se cruza com hidrologia. Tá? Então, basicamente, nós vamos ver o quê? Como os líquidos se transportam, como nós vamos transportar eles, como nós vamos abastecer uma casa, uma cidade, isso aí são condutos forçados. Como nós vamos resolver pluviais, esgotos e coisas do gênero, condutos livres. Então, entendendo bem hidráulica, nós vamos bem no cálculo final, lá na parte de trabalho de engenharia, certo? Às vezes o projeto não está tão bom porque existe uma falta de base teórica, certo? Então eu vou tentar transformar essa hidráulica no mais prático possível, onde é importante. Por que que tem que saber isso? Não é dias jogadas aqui e se virem, não. Eu vou tentar explicar para vocês cada coisa onde vai ser usada e por que é importante ter isso. Avaliações serão online, uma avaliação de 40, uma de 60, como é de praxe. E aqui, gente, o que nos interessa bastante no nosso plano de ensino, que é o cronograma de atividades. Então, essa nossa primeira aula do dia 10, 26, está sendo gravada. Teremos dia 9, perda localizada, dia 16, sistemas hidráulicos, e duas aulas de bombas, dia 23 e dia 30. Primeira avaliação, dia 7 de dezembro. No dia seguinte, teremos condutos livres e canais. Daí, dia 10, condutos livres e canais, e dia 14 termina a disciplina. Percebam que fica bem rápido, tem uma avaliação dia 7 e uma dia 14. Na terça-feira temos muitos feriados, então vai ter aulas seguidas aqui. Então eu fiz questão de botar a avaliação aqui para vocês não ter duas aulas seguidas. Numa faz avaliação e na outra tem aula, certo? As aulas todas serão gravadas, certo? Então, todas as aulas eu vou gravar e vou disponibilizar no YouTube. Então, o aluno não pode assistir, tudo bem. A gente entende, são momentos complicados, mas vamos lá, vai estar disponível no YouTube para vocês verem. A bibliografia, todas as bibliografias que eu recomendo estão na minha biblioteca, não minha. A minha biblioteca é o nome, né? Minha biblioteca lá da Unijuí, vocês têm acesso a tudo. Então, todas essas bibliografias há na biblioteca disponível e tantas outras que
podem ser usadas e vocês podem acessar. Uma informação, usem o grupo do WhatsApp para tirar dúvida, para conversar, aquilo não é só de informação. Tá, não entendi tal coisa. Vamos lá, vamos resolver. Essas tecnologias nos deixaram mais próximos. Então, usem elas, certo? E-mail também, entre em contato, não entendi tal coisa. Tem fulano me falou tal coisa, é mais ou menos isso, não é? E o que tiver ao meu limite de conhecimento, eu vou ajudar vocês. O que não tiver, eu vou pesquisar, eu vou ajudar. Então, vamos iniciar esse semestre, essa disciplina é muito importante. Eu gostaria muito que vocês dessem uma atenção para ela. Vamos melhorar a engenharia. Vamos transformar a engenharia em algo legal. Então, vou mostrar como a hidráulica pode ser algo não puramente teórico, algo que tem muito valor no trabalho de vocês como engenheiros, certo? Vamos lá, então. Hoje a aula de escoamento forçado, né? Fórmulas empíricas para o cálculo da perda de carga em tubulações. Basicamente, o que é perda de carga, gente? Perda de carga é a água partir com uma força e chegar com pouca força. Eu perdi carga. Carga é a força que tem desse líquido. Eu falo água, mas vale para qualquer líquido. Abrir uma torneira tem pouca pressão. Não é só pressão, ela tem pouca carga. São três, nós vamos ver hoje, são três grandezas que tem pouca, onde o conhecimento popular diz que temos pouca carga, pouca pressão. Nós temos pouca pressão, pouca carga de velocidade, pouca carga de posição. Então, essa força do líquido é chamada de carga. E a perda de carga é a perda da força. Então, nós engenheiros calculamos essa perda de carga ao ponto de, no fim da tubulação, a carga ser a mínima que nós desejamos. Então, partimos de X, chegamos em Y, mas esse Y tem que ser suficiente para atender o que a gente precisa. E os mais diversos tipos de usos são cargas diferentes. Vamos lá, então. O escoamento unidimensional, então, uma direção. Isso aqui, o iniciozinho cruza muito com física, tá? Mas não se assustem, não é aquela física chata. É aquele em que suas propriedades como pressão, velocidade, massa específica são funções exclusivas de somente uma coordenada espacial e do tempo. Então, as características do escoamento são funções exclusivas do espaço e do tempo. Tá? Escoamento unidimensional, numa única direção. Aqui temos tubos, que é uma peça utilizada para grande diâmetro, e fala-se que cano seria para menores diâmetro. O nome técnico para tudo é tubo, tá, gente? Não existe cano. Cano é um nome usual. Mas, na prática, vocês, na vida profissional, vão comprar cano. O que é o escoamento livre? Provavelmente vocês não tiveram aula comigo ainda, então estamos começando aqui. Como é que é o meu método de aula? Presencial, online, EAD, seja o que for. Eu passo para vocês todo esse material. Esse material também está disponível lá Jesus, na coisa da disciplina, lá no portal da disciplina. E o que tem? É muito material para ler. A minha aula não é lida, tá, gente? Isso aqui é só uma base para vocês irem estudando e eu vou explicando. Então, eu vou explicar os assuntos, mas não necessariamente dessa forma que está aqui, não vou ficar lendo, tá? Então, o que é o escoamento livre? O escoamento livre, ele flui, ele escoa através da gravidade, de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. O que faz ele escoar é a gravidade. Esse fluido em escoamento, ele tem contato com a pressão atmosférica. Então, um canal, um tubo de esgoto, um tubo pluvial, água da chuva, um rio, são escoamentos livres,
certo? Ele pode estar fechado, eu posso ter um cano de esgoto é um cano fechado, um tubo fechado, mas ele não está cheio. Então, ele há pressão atmosfera no espaço, e o que faz ele fluir é a gravidade. Ao contrário de um escoamento forçado. Escoamento forçado, eu tenho um tubo cheio de líquido, certo? Cheio. Então, uma das propriedades mais importantes da água é a incompressibilidade dela, ela não se comprime. Se eu botar ela num tubo e pressionar ela, ela não vai diminuir de volume. Então, ela vai ir numa direção só. Se não tem como sair, quebrar o tubo, ela vai seguir. Então, se eu imprimo uma pressão, uma força nessa água, ela vai sair na outra ponta. E esse é um conduto forçado. Tecnicamente, um tubo onde o líquido encosta em todas as paredes. Ele está completamente cheio, certo? Água quente, água fria, abastecimento de água urbano, irrigação, todo o sistema bombeado de esgoto, recalques, tudo isso é conduto forçado. Então, numa residência, vamos para a parte prática, numa casa, tá? A água é conduto forçado, o esgoto é conduto livre, a água da chuva é conduto livre. Porque a água eu tenho que ter força nela, eu tenho que ter carga. O esgoto e a água da chuva não, eu tenho que despejar ela. Então, eu evito pressões, eu evito gasto de energia. Isso aqui, gente, é uma física pura para provar o quê? Estudem, leiam, mas está provando o quê? A água é incompressível, ela não comprime. Então, se eu pegar e forçar ela, ela vai sair em algum ponto. Essa é a base do raciocínio de um sistema bombeado. Eu faço muita força, boto muita carga e ela sai no outro lado. Movimentos, então. Laminar e turbulento. Laminar, existe o sinônimo lamelar, tanto faz, tá? O que é isso? É como o fluido se transporta. Um movimento laminar só existe em laboratório. Ele é completamente linear, não há nenhuma interferência. Um fluido escoando por uma tubulação é um movimento turbulento, porque a parede da tubulação oferece atrito e as forças vão se cruzando e há uma pequena perturbação nas paredes. Então não é um movimento laminar. O nosso objetivo seria um movimento completamente laminar, mas isso só existe em laboratório. Mas sabendo que ele existe, nós buscamos cada vez mais diminuir o atrito e chegar em algo mais linear, laminar. Então, quanto mais turbulento for o movimento, mais energia eu despendo para transportar ele. Então, na prática, uma tubulação rugosa, toda ruim, e eu estou colocando um grupo motor bomba para levar água para cima. Se eu tiver uma tubulação muito mais lisa, eu preciso menos energia. Eu preciso fazer menos força, ter menos carga para transportar essa água. Certo? Aqui tem a experiência de Reynolds, tá, gente? Isso aqui seria o movimento laminar, ó. Todos os vetores estão na mesma direção, transição e o turbulento, que é aquela coisa, certo? Um em cada direção. Abram a torneira da casa de vocês. Aquilo é um movimento turbulento. Se ele fosse laminar, ele seria liso. Vocês enxergariam uma paredinha de água. É praticamente um risco. É até bonito, assim, de pensar. Ó, lamelar aqui, turbulento. Assim foi feito o experimento de Reynolds. Ele jogou um líquido aqui e o fluido estava laboratorialmente laminar. Então, esse pouquinho de fluido escoou esse colorido em linha reta. E o turbulento não, existiam muitos vetores e ele fez isso aqui.
Essa é a fórmula lá, quando formos calcular. Nessa aula gravada não haverá cálculo. Todos os cálculos eu vou estar presente com vocês online, tá, gente? Eu peço desculpa, nem acabei não falando, porque eu não vou estar presente, eu vou estar viajando, é uma viagem de trabalho, mas no retorno nós teremos online de novo. Na verdade, às 19 horas do dia 26, eu estarei chegando no meu destino. Chegando. Não, chega, desloca hotel, até poder começar a aula, nós começaríamos 10 horas do Brasil. Não tem como. Não vou fazer isso. Então, eu prefiro disponibilizar para vocês. Então, o que tem no... Como é que é calculado o número de Reynolds? O número de Reynolds que define laminar e turbulento. Ele é adimensional, ou seja, não há unidade. Velocidade de escoamento do fluido, diâmetro do conduto e viscosidade cinemática. Viscosidade cinemática. Viscosidade cinemática é uma propriedade do fluido. Então, se for óleo é uma coisa, se for água é outra, se for Coca-Cola é outra, é do fluido, ok? Depende do material que está sendo transportado. Opa. Então, calculando o número de Reynolds, há essa tabela. Se ele for menor que 2.000, é laminar. Entre 2 e 4 é transição, zona crítica. E maior que 4.000 é o movimento turbulento. Até aqui, puramente teórico. Tá? Tentem expandir isso para algo mais prático. Esse é a verdadeira equação da perda de carga, do transporte de fluidos, do ligar um bombeamento e levar água de um ponto ao outro, de abrir o chuveiro e está saindo pouca água, de ter um excesso de carga e romper a tubulação. Tudo advém disso aqui. Lá no fim, quando vocês estiverem calculando e estiverem com problemas, é isso aqui que está faltando. Tá? Linha piezométrica, linha de energia, é a força que está tendo, a carga que está tendo nesse transporte fluido, ok? Então, temos aqui do ponto 1 ao ponto 2. A equação se iguala. Temos aqui chamado carga de pressão, que é pressão, aqui sim a pressão sobre o peso específico do fluido. A altura dele, cota, que é a carga de posição, e velocidade ao quadrado sobre 2 vezes gravidade. Energia cinética lá da física, carga de velocidade. Certo? Cinética pode ser. A mesma coisa eu igualo aqui, ó, carga de pressão, carga de posição e carga cinética. E somo um ΔH. O que seria esse ΔH? Perda de carga. Então, a soma desses 3 fatores é a carga, a força que há naquele líquido. Então, a força no lugar 1 é a força no lugar 2 mais o que eu perdi. Certo? Se a força que eu perdi, a perda de carga, for muito grande, a água não chega no outro ponto. A água chega no outro ponto pingando. Energia não se perde, se transforma. Então, parte de um ponto e chega no outro, e se não chegar, é porque eu joguei para algum lugar essa energia. Isso aqui é o que eu estou explicando, então, né? Cota piezométrica, carga cinética, ponto. Deixa eu botar uma canetinha aqui, fica melhor. Então, isso aqui, perda de carga. Eu gostaria muito que vocês estudassem bem isso, entender o que é e me perguntar. Fazem... Que eu estudo isso uns 23, 24 anos. Que eu dou aula 12. E eu tenho plena certeza que isso é a base para te ficar bem lá no fim. Para te entender, quando tu chegar em sistemas hidrossanitários, entender como calcular o prédio.
Se tu vai só para a continha lá do fim, te falta essa base. Então, linha de energia, cota piezométrica. Aqui, graficamente, é aquilo que nós fizemos. Ó, carga de posição, o Z, pressão sobre peso específico. Então, quando falar em cota piezométrica é a cota topográfica mais a carga. Isso é a cota piezométrica. Se eu partir de uma cota piezométrica alta para chegar numa cota piezométrica baixa, vai ter transporte, porque eu parti do maior para o menor. Agora, de uma cota piezométrica baixa para uma alta, eu só consigo fazer esse transporte a partir do emprego de uma certa energia. O que nós vamos estudar mais adiante, sistemas de bombeamento, que é o que revolucionou o transporte de fluidos, porque começamos a imprimir energia e acender o fluido. Eu desenho, normal. Bom, a perda de carga. A base de tudo na hidráulica é perda de carga, tá, gente? Nós podemos estudar hidráulica de inúmeras formas. Nós estamos na engenharia civil. Eu faço projetos hidrossanitários há muito tempo. Fiz uma vez, fiz por um tempo, depois não quis mais. Hoje em dia eu faço porque eu gosto. Eu gosto de fazer. Eu acho bacana achar soluções. Eu acho bacana tu levar água de um ponto ao outro o máximo que tu puder por gravidade. Tu desafiar o negócio, sabe? Usar diâmetros, usar o conhecimento. Então, a perda de carga é a perda de força que tem de um ponto até outro. Basicamente, essa perda de força se dá pelo movimento turbulento. Então, há conflitos de vórtices, de vetores do fluido, um bate no outro e eu vou perdendo força. Então, uma conexão me faz perder força, o atrito com as paredes me faz perder força, um tubo de concreto rugoso imprime um atrito, um tubo de cerâmica imprime outro. Então, no tubo de cerâmica, a perda de carga é menor. Por que se usa PVC? Devido ao custo, à praticidade e à parede lisa. Não vou ler, tá, gente? Isso aqui é com vocês. Essa é a fórmula universal da perda de carga. Ela é bonita. Tensão de cisalhamento. Aqui tem um coeficiente adimensional, massa específica e velocidade. Tá? Percebam que a perda de carga, teoricamente, é algo físico. É um cálculo físico. Mas eu não quero que vocês entendam assim, como vocês talvez tenham aprendido em física. Eu quero que entendam na prática. O que é a perda de carga? É aquela casa que todo mundo conhece, que tu abre a torneira e a torneira sai sem força. Ali há uma perda de carga excessiva, foi mal calculado. É inadmissível, eu estou falando isso, podem questionar e é frase minha. É inadmissível não ter carga suficiente em qualquer dispositivo de uma casa, apartamento, seja o que for, é erro do engenheiro. É erro do engenheiro. Ou está bem calculado e não foi executado. Daí é outro problema. Mas sendo executado tal e qual projeto, é erro do engenheiro. A água tem que ter carga. É inadmissível isso. Na prática, tem que ter pressão. Aqui é também a equação da perda de carga, só mais prática. Então, ΔH é a perda que nós calculamos, e diâmetro. Bom, o que está sendo levado em consideração aqui para calcular? A velocidade, o comprimento e o diâmetro. Bom, tem uma grandeza por tempo e duas lineares. Deixa eu só ligar uma hora aqui, gente. Quanto maior... Vamos lá. Percebam a equação, a gente tem que começar a aprender a entender as coisas. Quanto maior o comprimento, maior a perda de carga, atrito. Quanto maior a velocidade, maior a perda de carga. Agora, quanto maior o diâmetro, menor a perda de carga. Tubos menores têm maior perda de carga que tubos maiores ou é o contrário?
tem que começar a fazer essas relações. Nós vamos ir para o cálculo mais para frente. Deixa eu voltar para a minha canetinha. Aqui temos a perda de carga unitária, que é o quê? Nada além desse ΔH dividido de novo por L. Por que é importante a perda de carga unitária? Porque eu divido por metro. Então, quanto eu estou perdendo por metro? Certo? Perda de carga unitária por metro. Quer mudar a unidade? Muda por 10 metros, por quilômetro. A gente usa por metro. Determinação do coeficiente F. Então, para escoamento laminar, se usar essa equação aqui. Olha só, a perda por atrito, o F, é independente da rugosidade das paredes do tubo. Então, não interessa a parede do tubo. Depende do Reynolds, que nós calculamos lá, VD sobre viscosidade cinemática. Para escoamentos hidraulicamente lisos, usamos essa equação. Não se assustem, ninguém precisa decorar a equação, que eu menos quero que você saiba a equação, isso não tem função. Vocês vão ter o material para fazer as provas, nós vamos resolver inúmeras equações, eu quero que vocês entendam. A linha de raciocínio das minhas disciplinas é: entenda o processo, entenda o fenômeno e calcule ele. Não é calcula e depois entenda. Entende o negócio. Imagina isso. E daí tu vê com como tu vai calcular. Funciona. Escoamento hidráulico. Esse é hidraulicamente liso, hidraulicamente rugoso. E aqui na transição. Estou passando rápido isso aqui porque não adianta eu ficar deduzindo fórmula. Temos a fórmula e vamos usar. Esse aqui é o famoso gráfico de Moody. O gráfico de Moody temos o quê? Número de Reynolds, que é aquele coeficiente de atrito, que é como é que chama? Rugosidade específica. Nós conseguimos encontrar qual linha o teu fluido está trabalhando. Para fins de exercício, mais adiante, nós vamos ter esses gráficos maiores. Certo? Essa é a equação que a gente mais vai usar nesse início. Passei várias equações, mas essa aqui é realmente a usual. Então, o coeficiente é 25, logaritmo, rugosidade específica, diâmetro, número de Reynolds. Percebam, é só 3 coisas. Nós temos que calcular a rugosidade específica, o diâmetro e o número de Reynolds, que é VD sobre viscosidade cinemática. Vou pedir um... Como é que eu vou dizer para vocês assim? Vou pedir um tempo, não é tempo, mas eu não vou resolver aqui em aula gravada exercícios. Isso aqui na aula do dia 9, nós começamos por eles, e eu quero estar, pelo menos com alguns alunos, para sentir como é que está funcionando. Então, eu vou passar os exercícios, e eles vão ser resolvidos na aula do dia 9. Ó, o gráfico de Moody. Nós vamos fazer tudo isso no dia 9. Aqui, vamos lá. Fórmulas práticas da perda de carga. Se vocês entenderem como é que está funcionando esse desenrolar da disciplina, nós partimos de algo bem bruto e vamos transformando em algo mais prático. E Hazen-Williams vai acompanhar a vida de vocês da engenharia. Eu tenho 3 equações aqui. Uma para calcular vazão, outra para calcular velocidade e outra para calcular perda de carga unitária, metro por metro. Percebam que quando eu calculo vazão, eu tenho, esse aqui é o chamado coeficiente, para calcular velocidade, diâmetro e perda de carga. Para calcular perda de carga, vazão, coeficiente de escoamento e diâmetro. Na verdade, as três equações é a mesma. Eu só estou botando outra variável em evidência. Eu estou tentando calcular outra variável. Então, é a mesma equação. Aqui eu só estou tirando velocidade a partir da perda de carga e refazendo a dedução para a velocidade ficar em evidência. Tenham bem em mente essa equação. Essa equação é importantíssima, gente. Equação de Hazen-Williams. Isso aqui vocês vão usar lá no fim da faculdade, no trabalho de vocês.
O C, ó, esse Czinho aqui, vamos trocar a cor. Hazen-Williams, coeficiente de rugosidade. Ó, C. Conforme o material, ó, concreto com bom acabamento. O C é 130. Tem um valor. Deu. Fer, Ipple e Sal é uma equação, que faz a mesma coisa que Hazen-Williams, mas não é tão usada. É uma outra formulação. Depois, nas outras aulas, nós vamos conversar mais. Eu vou tentar deixar claro para vocês que toda fórmula é uma simplificação. E ela partiu do princípio e chegou em algum ponto, mas é uma simplificação. Fórmula é simplificação. Então, a gente simplifica por um lado, por outro. A fórmula, seja ela qual for, tem seus problemas, tem suas dificuldades. Então, ela não é a realidade. A realidade é a realidade por si só. Uma fórmula não é. Certo? Então, isso aqui calcula a mesma coisa que Hazen-Williams, de outra forma, dando valores diferentes. Mas como, professor? Como assim? É assim, gente. Então, não existe uma fórmula perfeita. Existe com menor risco de errar. Mas não existe fórmula perfeita. E isso vale para tudo. Olhem meu currículo lá, vocês vão ver que eu passei por N ciências. E a economia nos ensina muito disso. Não tem coisa perfeita. A gente tem que diminuir o erro. Mas jamais acreditem que a fórmula é final. Quando vocês chegarem em hidrologia, vocês vão entender bem isso. Existem N fórmulas de calcular a mesma coisa que dão valores diferentes. Qual é o real? Aí entra o pesquisador, aí entra o engenheiro, aí entra o técnico para saber qual é o que vale. Fórmula, ó, isso aqui, fiquei falando e não expliquei. Perda de carga unitária em aço galvanizado, tá? Então, ferro, pó e sal funciona para aço galvanizado e calcula a perda de carga unitária dependendo de vazão e diâmetro. Vazão, diâmetro e do coeficiente, para calcular a mesma coisa. Só que Hazen-Williams usa qualquer tubo. E ferro, pó e sal, só aço galvanizado. Flamant, tubos de PVC. E, de novo, ela usa diâmetro, vazão e diâmetro. Percebam, as duas formas usam vazão e diâmetro. E tem a forma completamente diferente. Como que calcula? Tudo bem, o material é diferente, mas são coisas muito díspares. Temos mais aqui, eu acho que é só exercício a partir de agora, gente. O que eu vou ficar devendo para vocês. Mas ficou muito curta a aula, eu queria que fosse mais comprida, mas vamos lá. Exercício nós vamos fazer online, síncrono. É isso. Deixa eu descartar aqui. Deixa eu só tirar essa aqui. Vamos lá, gente. Ficou meio curta a aula, que eu também não tenho ninguém junto aqui para conversar. Mas essa é a base. A partir da aula do dia 9, nós vamos resolver todos esses exercícios, um a um, e partimos para o próximo conteúdo. Algumas informações gerais. Presença. Não tenho como cobrar a presença de vocês eu tendo aula gravada. Então, gostaria muito que todos estivessem online, a gente pode conversar, debater, falar sobre assuntos diversos, mas quem não puder, eu vou entender e assista a aula online. 2. Essa disciplina é extremamente importante, gente. Não pensem que isso é mais coisa para fazer currículo. Hidráulica é importante, é a base lá da frente. Tá? Tenham atenção nisso. Me cobrem se não for verdade depois. Vocês vão me encontrar hidrologia, só eu que ministro. Saneamento, é eu e a professora Joyce, mas geralmente sou eu. Então não tem como vocês não me encontrar para frente. Eu quero que vocês me digam, bah, professor, realmente isso tem a ver com aquilo, com o que você me falou em hidráulica. Tá bem? Perguntem, mandem mensagens, o WhatsApp é aberto, tá? Vocês falem o que quiser. Quem tiver, eu gostaria que fosse no grupo, mas quem tiver vergonha, manda para mim no particular, não tem problema, só me informa. Ah, eu sou aluno de hidráulica, tá? Manda e-mail e nos encontramos dia 9. Um abraço.